Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre esse livro aqui. O Cérebro Ansioso, aprenda a reconhecer, prevenir e tratar o maior transtorno moderno. É um livro de um neurologista, tá? Ele é formado na USP. Aqui tá a parte de trás do livro. E é um livro, gente, que é para você aprender, para você estudar. Porque se você só pegar e ficar lendo como se fosse um livro de conto, não vai funcionar, tá? Então, é um livro de aprendizado, então é um livro de estudo, tá? Então, aqui tá o sumário, tá? É um livro para vocês estudarem, ok? Eu separei algumas páginas que eu achei interessante mostrar aqui para vocês, tá? Antes eu vou mostrar os capítulos, como é dividido. Aqui tem a apresentação, tá? Aqui é a introdução, o que é ansiedade. E aí depois tem a ansiedade do bem e a ansiedade do mal, por quem não sabe. É fundamental que a gente tenha um nível de ansiedade, tá? Que aí a gente consegue se defender, né? A luta e fuga, quem já ouviu falar sobre luta e fuga, está relacionado à ansiedade do bem. Porém, quando a pessoa tem uma ansiedade que não é normal, que está muito alta e que, né, é a ansiedade do mal, essa luta e fuga está sempre ativa, tá? E isso prejudica o sistema dessa pessoa, prejudica a saúde desta pessoa, tá? Então, é um livro muito bom, com vários aprendizados, tá? Tem uma parte aqui que tem a figura... A figura não, um desenho, tá? De uma parte do cérebro. Acho muito legal, tá vendo? É um livro para você estudar. Mas, Pamela, eu não sou da área da saúde, não entendo nada sobre isso. Você vai conseguir estudar ele, tá? Porque é uma didática, tá? Ele é bem didático, ele não usa palavras muito difíceis, ok? Então, aqui, principais sintomas da ansiedade. Achei interessante colocar aqui para vocês. Então, sintomas psíquicos: sofrimento antecipado, irritabilidade e intolerância, amplificação do estresse, angústia e sensação de urgência, medo e insegurança e despersonificação e desrealização. Sintomas físicos. Nos sintomas físicos, nós temos estado hiperalerta, coração, respiração, tremores, sudorese, tudo, né, excessivamente. Alteração de peso e apetite, distúrbios gastrointestinais, tonturas, né, que é vertigem fóbica, problemas sexuais, tiques e inquietação, distúrbio de sono, dores musculares, alteração do ritmo de fala. Sintomas cognitivos: desatenção, baixa criatividade, problemas de memória e pensamentos intrusivos. Então, se por um acaso, né, você tiver um desses sintomas, provavelmente, né, você está aí nesse quadro de ansiedade. E irei ler essa parte aqui. Eu vou subir um pouco o livro para mim conseguir ler ele por causa da câmera, tá? Porque a câmera está aqui na minha frente. As pessoas acham que conhecem os sintomas de ansiedade e de pânico, que já ter... uma outra coisa, tem vários tipos de ansiedade, tá? Não é só uma ansiedade. Então, aqui ele está falando sobre ansiedade na crise de pânico, tá? As pessoas acham que conhecem os sintomas da crise de pânico, por já terem sentido medo algumas vezes na vida. Julgam e medem outras pessoas segundo a sua própria régua. Isso é de uma ignorância sem tamanho. A crise de pânico é um evento absolutamente involuntário. Os sintomas são sentidos exatamente como são descritos. Isso quando existem palavras capazes de descrevê-los. A descarga de adrenalina é bastante real e gera alterações perceptíveis no exame físico e mesmo nos exames realizados dentro da crise. Sentir medo diante de algo é uma coisa, ter uma crise de pânico é outra bem diferente.
A intensidade, o acúmulo de sintomas, a duração e a repercussão mental do pânico o diferenciam completamente do medo natural que todos nós sentimos de vez em quando. Atualmente, o tratamento do pânico está entre as 10 doenças mais incapacitantes do mundo. É doença com D maiúsculo, com crises agudas e tendência à recorrência crônica. Gera profundos impactos de rendimento emocional e social, culminando em sofrimento para o paciente e para quem o cerca. O fato de não ser definida por exames não quer dizer nada, até porque a grande maioria das doenças psiquiátricas e neurológicas também não é. Qual é o exame para diagnosticar o autismo, por exemplo? Não existe. Ele é feito pela avaliação clínica. E para a enxaqueca? Também não existe. O diagnóstico é clínico. Que tal a esquizofrenia? Nada de exames. E isso vale para depressão, intestino irritável, fibromialgia, dislexia, déficit de atenção e etc. Os determinantes do transtorno de pânico e outras formas patológicas de ansiedade envolvem fatores genéticos, hormonais, culturais, de história de vida, entre outros. Mas esse tema será bem debatido nos próximos capítulos, tá? Vamos para mais uma parte. Vamos lá. Aqui. Vou ler essa parte aqui, que eu achei bem importante falar aqui no vídeo. Lá no outro, que eu percebi no livro que muitas pessoas, elas meio que falam, a pessoa tá tendo crise de pânico, não existe. Ou então, é só uma crisezinha, tá exagerando, sabe? Falas que não são muito legais, tá? E aí eu percebi que as pessoas têm esse nível de ignorância, tá? E elas não sabem diferenciar as crises, porque existem várias crises, ok? Tipos de crises. Então, vamos lá. E seu presente não tem mais a mesma graça. Nos desconectamos dele. Aí somos ainda mais bombardeados. Como não pensar que estamos em guerra? Boletos e mais boletos chegam como mísseis teleguiados, além de cobranças pessoais, internas e externas, problemas familiares. O tempo rende mal, o dinheiro rende mal, as trocas afetivas não são como antes, o cortisol não abaixa mais, o descanso é contaminado pela expectativa do dia seguinte e tem um gosto amargo de sofrimento. Deixamos o pior de nós para os momentos de prazer e recebemos o pior dos outros. É uma rotina de guerra, uma matemática difícil de fechar. Quando decidimos nos premiar com prazer, com descanso, com uma válvula de escape, estamos cansados demais, irritados demais. Com isso, escolhemos prêmios equivocados, comemos errado, fumamos ou bebemos, nos jogamos no sofá e nos entregamos à televisão ou ao computador. Buscamos atividades passivas e densas, como feedbacks rápidos. Ativação da recompensa de baixíssimo esforço. São atividades de captação de prazer efêmero, frustrantes no longo prazo, pois engordamos, nos tornamos sedentários e sofremos de baixa produção pessoal. A ansiedade patológica se alimenta um pouco disso, desse ritmo de vida de resolução de problemas, desse grau de compromisso e responsabilidade que gera um grau de cobrança inalcançável. O cérebro precisa reencontrar sua paz de tempos em tempos. Precisa sentir-se seguro, tranquilo e feliz, não só de forma aguda e intensa, pois isso eu consigo com uma barra de chocolate, mas também de uma maneira suave, contínua e sustentável. Precisa de felicidade com raízes, capazes de contagiar os dias, de trazer relevância afetiva para todo o resto, fazendo da vida mais que um acúmulo de batalhas a serem vencidas ou perdidas, mas um projeto que vale a pena. As pessoas estão cada vez mais frustradas, mais tristes, mais irritadas, mais raivosas. E aí chega um ponto que, além delas se distraírem fazendo alguma coisa relacionada ao lazer, tipo, vai no shopping, vai no cinema,
vai pra praia, vai pra uma cachoeira. É claro que sem levar caixa de som, tá, gente? Você vai pra relaxar, não pra tumultuar. Vai fazer uma trilha, vai correr na orla, vai andar de bicicleta, coisas do tipo. E aí, além da pessoa fazer algo que vai cansar, vai dar ali um prazer a longo prazo, elas querem algo que dê prazer imediato e que ela não saia do sofá ou não saia de cima da cama. E aí, o que elas procuram? O celular. Que ela vai entrar no quê? Vai começar a ver o quê? Vídeos rápidos, tá? Então, ela só vai ficar passando o dedinho. E isso é extremamente prejudicial, tá? Pra vida dessa pessoa. Principalmente que a chance dessa pessoa ficar sedentária é muito, muito, muito alta, tá? E não é interessante que isso aconteça. Vou ler essa parte aqui para vocês. Ao refletirmos sobre a mudança de estilo de vida, precisamos avaliar nossos comportamentos repetitivos. Quantos deles são hábitos inadequados de alívio transitório? Pessoas ansiosas podem evoluir para compulsões de diversos tipos: compras, jogos, sexo, acumulação, alimentação, medicamentos, álcool e drogas. Exercício, apego ao corpo, entre outras coisas. Quaisquer comportamentos recorrentes e potencialmente prejudiciais realizados de maneira excessiva e exclusivamente para um alívio transitório de tensão ansiosa entram nessa categoria. Essas não são válvulas de escape adequadas, pois além de tempo e dinheiro, consomem saúde física e mental. Muitos compulsivos perdem o foco na sua vida pessoal e profissional, endividando-se para alimentar seus hábitos, mostrando-se irritados fora do contexto de alívio e apresentam perda de rendimento e qualidade de vida. Então, as pessoas, elas precisam começar a mudar, tá? O estilo de vida. Quando a pessoa começa a ter esse tipo de comportamento, ela vai começar a entrar em vícios, como foi falado aqui. E a maioria, gente, nenhum vício é bom. Nenhum vício é saudável, nem para sua vida pessoal, nem para profissional. E aí, eu vejo muitos homens, principalmente, entrando em vícios em relacionado a isso aqui, ó. Por quê? Sabe? Entram nisso e aí acabam prejudicando o próprio relacionamento. Porque acham que aquilo que eles estão vendo é real. Que aquilo que eles estão vendo precisa ser feito dentro da casa, da sua casa. E não é. Sabe? As pessoas precisam começar a diferenciar algo que é real do que não é real. Ok? E aí muitas pessoas também acabam utilizando de álcool e de drogas para ter um alívio momentâneo daquilo que elas estão sentindo. E algo que era um problema passa a ter 2, às vezes 3 problemas ou mais. Então, não é saudável que isso aconteça, tá? Não é inteligente que isso aconteça, tá bom? E agora eu vou ler esta parte aqui para vocês. Discussão sobre mudança do estilo de vida. Como vimos neste capítulo e no anterior, a ansiedade se alimenta de fatores cotidianos. Qualquer busca por uma melhora deve passar obrigatoriamente por uma revisão dos fatores contextuais e do modo como estamos vivendo. O objetivo não é apenas reduzir os sintomas e seguir adiante, mas buscar modificações para o transtorno ir embora e não voltar mais. A ansiedade patológica é um sinal de alerta, mesmo que seja um alerta meio desregulado, desajeitado, que aponta para hábitos inadequados, recentes ou crônicos, que merecem ser conhecidos e transformados. A doença pode ser o gatilho para a mudança da sua história, para a limpeza em processos e atitudes, pois não existe transformação sem crise.
O transtorno pode ser uma crise na qual o corpo manifesta o desejo de uma rotina mais leve, de relacionamentos afetivos e sociais diferentes, de uma forma de ganhar e tocar a vida. Tomar um remédio e seguir em frente da mesma forma é perder a preciosa oportunidade de se renovar. Dizem por aí que o maior erro é esperar resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. Eis um exemplo. Administrar a tendência genética, ansiedade excessiva, exige ajuste, controle, empenho e monitorização. A tendência biológica cobra por abusos de ritmo, por sedentarismo, por falta de cansaço, pela aceitação de papéis sociais inadequados, por hábitos desfavoráveis, etc. O que eu vejo, em alguns casos, são pessoas que estão em um relacionamento frustrado, que estão em um relacionamento ruim, começando a ficar agressivos, impacientes, irritados. Por quê? Não querem sair, não querem, talvez tenham medo de conhecer outra pessoa, talvez não querem sair do conforto que aquela outra pessoa dá, ou não querem ter uma mudança radical, porque uma separação é algo radical a se fazer, né? Então, assim, às vezes a pessoa começa a entrar num ciclo que ela não consegue sair, e ela começa a entrar em crise, né? Começa a ter ansiedade, mas ela não trata. E o que essa ansiedade vai começar a causar? Vai começar a causar irritabilidade, raiva. Essa pessoa vai começar a gritar, a pessoa vai começar a se tornar violenta. É claro que não estou falando que todos que fazem isso têm ansiedade, tá? Às vezes é só falta de caráter mesmo. E aí, essa pessoa precisa procurar um tratamento, tá? E eu vou ler essa parte aqui. Pontos de intervenção no estilo de vida. O que essa pessoa pode fazer para começar a tentar mudar essa ansiedade? Atividade regular, alimentação, redução de vícios e comportamentos compulsivos, introdução de válvulas de escape saudáveis, atenuação de estresse, ajuste de ritmo de vida, eleição de prioridades, ajuste de expectativas e grau de cobrança, revisão de papéis sociais. Então, gente, pause esse vídeo, reveja as coisas que você está fazendo e quais delas está sendo prejudicial na vida de vocês, sabe? Porque as pessoas, às vezes, acham que é bobeira, às vezes acham que, aquilo ali não está sendo prejudicial para a ansiedade dela. E acho que tem pouquíssimas pessoas que eu conheço que não têm ansiedade, tá? Então vamos lá. Ansiedade não é sempre doença, mas pode vir a ser. A ansiedade é um pacote cerebral de enfrentamento e reação ao estresse que nos capacita e nos protege. É um presente da evolução e por isso chegou até nós, preservada e poderosa como é. Na sua forma natural e proporcional, contextual e positiva. No entanto, pode sair do controle e com frequência o faz. Vivemos uma epidemia moderna de transtornos ansiosos, por predisposição genética, traumas e estilos favoráveis de vida. Desregulamos nossos sensores de risco, nossas âncoras no presente e nosso termômetro de expectativas. Adoecemos perturbando o resultado final, perdendo o rendimento e minando nossa qualidade de vida e a dos que nos cercam. Reflitam sobre isso aqui, tá? Por quê? Como tá aqui, tá? Quando a pessoa começa a entrar, tá? Nesse ciclo, vai ser um pouco difícil ela sair desse ciclo. E muitas vezes, essas pessoas não querem ajuda. E você não consegue ajudar uma pessoa que não quer ajuda, tá? Então, vou ler essa e essa parte aqui pra gente finalizar esse vídeo. Adoecemos sem querer, mas só nos curamos se quisermos.
Foi o que eu falei. Se a pessoa não quer ajuda, não tem como você ajudar essa pessoa, tá? Não existe cura fácil, rápida e milagrosa. Isso é muito importante. Não existe cura fácil, rápida e milagrosa. Podemos até adoecer sem esforço, de forma automática e involuntária, seguindo a falsa. Mas a recuperação é uma jornada pessoal contra a correnteza, contra as forças da natureza e que demanda preparo. Livre-se do peso de memórias desnecessárias, de âncoras sociais, libere seus ombros, você vai precisar deles. Assuma o protagonismo da história que quer narrar para seus netos. Troque os óculos, esfregue os olhos e jogue um pouco de água no rosto. Você vai precisar ver diferente. Rasgue os scripts que lhe deram por aí e escreva os seus, colocando-se no centro, já que a vida deve ser vista sobre a sua própria ótica. Ame-se imperfeito e aceite a simetria. Rescinda o contrato com o futuro. Faça outro mais leve e permissivo. Inclua uma cláusula para o acaso. Faça as pazes com o agora. Respire no tic-tac da vida real. Desacelere. Tome um remedinho se for o caso, sempre consultando um médico, claro. Faça-o com a fé que move montanhas, mas sem a ilusão infantil de que um comprimido sozinho louvará. Ninguém se cura de fora para dentro. Sua melhor serotonina já está por aí, na sua versão caseira, feita no forno a lenha da consciência, orgânica com cheiro de café recém-coado. Gosto de broa de milho quentinha, mas você precisa procurar direito em cada cantinho da mente, além da bagunça, da fumaça, da poeira, seguindo as pistas da sua própria essência. Ninguém pode fazer isso por você. Espero que tenha sido um passeio agradável, tá? Não sei o quê. Então, assim, se você não quer ser ajudado, se você não procura ajuda, você vai continuar adoecido. Você vai continuar adoecendo e uma ansiedade, ele vai ser prejudicial, pode te causar outros problemas de saúde. E não somente isso. Você acha que está sendo só você prejudicado, a sua família também está sendo prejudicada, tá? Então, porque você tem um problema, vamos supor, são 4 pessoas na sua casa, você tem ansiedade. Você vai começar a ter, os seus problemas vai começar a passar para os outros. Daqui a pouco está todo mundo ansioso por sua causa. Então, procure um tratamento, seja compreensivo, seja amoroso com si mesmo e procure ajuda. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.